Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, Isaías, capítulos 40 a 42. Nos últimos textos, nós vimos algumas narrativas que falavam sobre a importância e o valor da confiança no Senhor e também as consequências de confiar em outras nações ao invés de confiar no Senhor. Esse tema será ainda mais aprofundado agora, a partir do capítulo 40. Se os capítulos 7 a 39 falaram muito sobre o juízo de Deus contra as nações e contra o seu próprio povo, terminando também com a esperança de uma restauração, do retorno do exílio, agora o Senhor mostrará mais uma vez que o exílio, essa nova realidade, não seria um sinal do desamparo do Senhor. O exílio não significaria que o Senhor abandonou o seu povo e que ele foi incapaz de triunfar contra os outros povos. Na verdade, os capítulos 40 a 48 mostrarão que o Senhor continua governando a história, que a história do exílio também é a história do Senhor e mostra justamente a maneira com que ele lida com o seu povo. O capítulo 40 começa provando isso com a chegada do Senhor. O Senhor chega e então é proclamado ao seu povo: consolem o meu povo, falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. A chegada do Senhor é justamente um consolo, pois apresenta a certeza da restauração. Agora o Senhor veio não para julgar o seu povo, mas para restaurá-lo, para restabelecê-lo. Os versículos 12 a 31 apresentam a majestade do Senhor. O Deus que tem falado ao seu povo, o Deus que chegou para redimi-los, é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que reina sobre toda a criação. Ele é o Criador, ele é incomparável. Quem pode ser comparado ao Senhor? Com quem podemos compará-lo? É justamente por esse fato de Deus ser grandioso que o povo deve esperar uma restauração plena, pois o Senhor age como poderosa. Ele é quem declara que os que esperam no Senhor renovam suas forças. É Ele quem vai reestabelecer o vigor do seu povo. No capítulo 41, o Senhor continua falando. O seu discurso agora avança como um confronto, como um desafio às nações e aos seus ídolos, e como encorajamento ao seu povo. Por mais que os povos se levantem e uns aos outros se animem, dizendo: "Sê forte", ainda assim o Senhor prevalecerá contra eles. Por mais que os povos lutem contra o povo do Senhor, é o Senhor quem os anima, é o Senhor quem os escolheu, quem os levou até essa condição e ordena que não temam, porque Ele está com eles. Não fiquem com medo, pois Ele é o nosso Deus. Os adversários serão envergonhados e humilhados. O Senhor vencerá todos eles serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor. Na parte final do capítulo 41, o Senhor confronta os ídolos, dizendo qual deles pode prever o futuro, qual deles faz profecias que verdadeiramente se cumprem. Assim, o Senhor mostra toda a tolice dos ídolos, que são incapazes de estabelecer a sua vontade, que não falam, não podem agir na história, pois Ele é o Senhor da história. Somente Ele promete e cumpre aquilo que foi profetizado. A primeira metade do capítulo 42 completa essa profecia de restauração. O Senhor apresenta o seu servo, o servo do Senhor que é apresentado e será quem conduzirá essa restauração. Este é o servo chamado em justiça, aquele pelo qual o Senhor tomou pela mão e o guardará, e é ele quem fará mediador da aliança com o povo. Ele será luz para os gentios, ele abrirá os olhos dos cegos, tirará da prisão os cativos e do cárcere os que jazem em trevas. Ele apresentará toda a glória do Senhor. Porém, a partir do verso 18 desse capítulo, o capítulo 42, o Senhor mostra a condição atual do seu povo. Por mais que a promessa que tem sido feita desde o capítulo 40 seja bela e gloriosa, esse povo não dá atenção. Esse povo age como cegos, e é por isso que o Senhor os conduzirá à guerra. É por isso que o Senhor derramará sobre eles o furor da sua ira e a violência da guerra. Para entendermos o propósito dessas passagens, podemos fazer o caminho inverso do texto. A última parte dessa leitura, o final do capítulo 42, apresentou a situação de Judá justamente no contexto da profecia de Isaías.
E a profecia que foi dada anteriormente, do capítulo 40 até a metade inicial do capítulo 42, apresenta um chamado à confiança. O Senhor trouxe a promessa de restauração a fim de que seu povo fosse consolado, a fim de que esse povo confiasse no Senhor. Aquele povo que era cego, que não ouvia as profecias, que não dava atenção à palavra do Senhor, é novamente chamado para a confiança, para lembrar-se do Senhor e depositar toda a sua esperança na restauração que ele promoveria. E essa apresentação do servo do Senhor aponta diretamente para Cristo. Enquanto Israel falhou no chamado do Senhor, em confiar no Senhor, o servo será totalmente fiel. Ele agirá para a restauração desse povo. E esse servo fiel que é apresentado no texto se cumpre totalmente em Cristo. Há realmente um cumprimento histórico, como veremos nos próximos capítulos, em que Ciro é designado como esse servo no evento histórico da restauração de Judá. Porém, o servo, como é descrito de forma detalhada por Isaías, tem cumprimento pleno na pessoa de Cristo. Cristo é aquele que traz justiça e redenção para o seu povo. Ele é aquele que abre os olhos dos cegos, é quem restabelece a vida àqueles que antes eram cativos do pecado. É somente por meio de Cristo, o servo fiel, o servo do Senhor, que podemos ter a esperança de redenção e de restauração. Não há outro caminho para nós nos aproximarmos do Senhor a não ser por meio de Cristo, o servo fiel. Dessa forma, a profecia de Isaías aponta para um chamado a nós, um novo chamado à confiança, a depositarmos a nossa confiança em Cristo. Tudo aquilo que foi prometido ao seu povo é assegurado em Cristo. A maior promessa que podemos ter é justamente a promessa de vida eterna com Cristo. Nós podemos ser confrontados com muitas esperanças terrenas e mundanas que, na verdade, afastam o nosso coração do verdadeiro compromisso com Deus. Ao invés de darmos atenção para tantas promessas desse mundo, devemos manter em nossa mente e nossos olhos a única promessa que é certa que será cumprida. Se estamos em Cristo, podemos ter a convicção de que a promessa de vida eterna nele jamais falhará. Aquele que prometeu vida eterna ao seu povo, ele certamente a concederá. É ele mesmo quem afirma em João: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Se nós agora estamos livres do julgamento do Senhor, da ira do Senhor, é por termos a Cristo. Que nós nos agarremos a essa bendita promessa de vida eterna.